Boa tarde a todos os oradores e aos participantes que estão a assistir à 12ª Conferência de Valor da APA. Bem-vindos a esta sessão denominada Qual o impacto dos prémios de boas práticas. Os prémios de boas práticas de promoção do bem-estar laboral têm vindo a surgir com naturalidade no momento em que a relação entre a vida pessoal e profissional tem estado em maior evidência, bem como a importância da qualidade de vida no trabalho e a satisfação profissional. Com vista a promover uma partilha de experiências, bem como criar uma cultura de competitividade pelo bem-estar, têm vindo a ser desenvolvidos prémios a nível nacional e internacional que apresentam diferentes perspectivas e dimensões do bem-estar, focando algo em comum, a melhoria da forma como cuidamos dos nossos profissionais. Para falarmos um pouco sobre este tema, temos connosco Maurício Korbichev, CEO e Country Manager da Great Place to Work, Nuno Simões, fundador e presidente do Conselho de Administração da EGIS, Associação para a Gestão e Inovação em Saúde, Cristina Pereira, vogal da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e Wolf Kisten, do Global Center of Healthy Workplace Awards. Passo desde já a palavra ao Maurício Korbichev, que nos falará sobre o impacto das boas práticas para ser um excelente lugar para trabalhar. Maurício. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Eu tenho muita satisfação em falar sobre boas práticas, sobre os prêmios que as boas práticas que estão em vigor nas empresas, principalmente nas empresas em Portugal, e tenho muita alegria em poder partilhar, nesses poucos minutos que a gente tem, poder partilhar não a totalidade das boas práticas, mas pelo menos as macro práticas e o que levam essas macro práticas dentro das organizações a se tornarem os melhores lugares para se trabalhar na percepção dos colaboradores. Vou partilhar com vocês um breve PowerPoint. Em primeiro lugar, eu queria comentar que é muito importante a gente ter em mente que as boas práticas numa determinada empresa não necessariamente serão boas práticas em outras empresas. Então, as práticas, e nós aqui há 20 anos aqui em Portugal fazemos estudos e workshops de boas práticas, elas têm que ser customizadas a cada uma das empresas. Então, é importante saber o que outras empresas estão fazendo, o que outras práticas as empresas têm em vigor, de tal forma a customizá-la aos valores, às estratégias de negócio. E é basicamente esse o contexto desses alguns slides que eu vou procurar apresentar para vocês. O primeiro deles é a nossa missão como Great Place to Work, é efetivamente ajudar a construir uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, e ao contribuir com a excelência dos ambientes de trabalho nas organizações, nós entendemos que as organizações são mini-sociedades. Então, o conjunto dessas mini-sociedades nos faz olhar a sociedade, a comunidade como um todo. E o for all, que a gente coloca em letras muito grandes aqui, é para todos. Empresas com 10 colaboradores ou empresas com 100 mil colaboradores, elas são igualmente tratadas quando se fala em práticas que visam efetivamente as melhores propostas de valor para os colaboradores. Só um breve overview do Great Place. O Great Place hoje está em mais de 100 países e há 25 anos, pelo menos 25 anos, que vem nos seus repositórios de prática, nos seus repositórios de indicadores, vem mantendo a possibilidade e disponibilizando essa possibilidade de fazer os benchmarks, são muito importantes para o posicionamento das organizações e, ao mesmo tempo, a comparabilidade entre as organizações. Eu queria, em primeiro lugar, explicar o que significa ser um excelente lugar para se trabalhar. Se a gente olhar o gráfico do lado esquerdo, um excelente lugar para se trabalhar
na percepção dos colaboradores, dos funcionários, é aquele que se confia nas pessoas para as quais se trabalha, se tem orgulho daquilo que se faz e se gosta das pessoas com quem trabalha. E daí a metodologia do Great Place ela é totalmente baseada nesse princípio de excelência, em que a confiança está no centro de toda essa definição de excelente lugar para se trabalhar. Do lado direito, é a percepção do que vem a ser um excelente lugar para se trabalhar, mas na visão empresarial. E nessa visão empresarial, nada mais é um excelente lugar para se trabalhar, onde a empresa atinge os seus objetivos empresariais, onde os colaboradores dão sempre o melhor de si, trabalham juntos, em equipe, sempre num ambiente de confiança, confiança, confiança. Toda a metodologia e todas as práticas relacionadas com a metodologia da Great Place to Work são baseadas em confiança. Então, a ação da liderança faz com que a percepção dos colaboradores reconheçam quando uma empresa já é um excelente lugar para se trabalhar e, ao mesmo tempo, e tão importante quanto, o que pode ser feito para a empresa se transformar num lugar cada vez melhor para se trabalhar. A confiança é tudo na nossa vida e a confiança, dentro da metodologia da Great Place to Work, é o ingrediente mais importante da sustentação de das organizações. Nesse gráfico que está, eu diria que está ilustrado desse slide, nesses 20 anos, esses indicadores de confiança, o indicador de confiança, ele subiu cerca de 12 pontos percentuais ao longo dentro da metodologia do Great Place, ao longo desses 20 anos. Coincidentemente, ou como decorrência desse crescimento da confiança nos melhores lugares para se trabalhar, a receita dessas empresas que são consideradas e premiadas como melhores lugares para trabalhar, cresceu mais do que 10%. Então, há uma correlação direta entre a confiança e os resultados empresariais. O que a gente mede através de avaliação da percepção dos colaboradores em relação às práticas, principalmente aquelas que são relacionadas com a proposta de valor, 39% dos colaboradores das melhores empresas para se trabalhar valorizam o equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Em segundo lugar, a oportunidade de se desenvolver dentro das organizações. E, em terceiro lugar, o alinhamento de valores. Curiosamente, remuneração e benefícios, apesar de ser um ingrediente extremamente importante e interveniente nas próprias práticas e na justiça de aplicação das práticas de remuneração, está em quarto lugar. Aqui em Portugal, a questão de 3 anos atrás, remuneração e benefício estavam em primeiro lugar. E hoje nós tivemos hoje a gente percebe e mede essa inversão de importância que os colaboradores dão às práticas relacionadas com esses macroindicadores de alinhamento de valores, a oportunidade de crescimento e o equilíbrio. Eu diria que o principal dentro das organizações, para avaliar as boas práticas ou customizar as boas práticas, é ouvir as pessoas. É ouvir as pessoas para perceber como que os colaboradores entendem, vivenciam e praticam as políticas em vigor na empresa. Isso é muito importante. Eu diria que ouvir os colaboradores é uma arte. E é uma arte que tem que ser praticada desde o primeiro momento em que o colaborador é recrutado para a empresa, até o momento em que ele deixa a empresa. Se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê que as pessoas
são o ativo mais importante da organização. Portanto, a expansão do potencial humano é baseado na confiança, que obviamente se relaciona com liderança, se relaciona com a capacidade de inovar e com os valores organizacionais. E quanto mais os valores organizacionais estejam alinhados com os valores pessoais, melhor é o desenvolvimento, melhor são os resultados que se obtêm das empresas. As práticas, como eu comentei, elas têm que suportar principalmente os valores e a estratégia da organização. E é por isso que elas têm que ser customizadas. As dezenas, milhares de práticas que as empresas vêm praticando no mundo inteiro e aqui em Portugal não é diferente, elas precisam estar perfeitamente alinhadas com os valores e a estratégia da organização. É isso que nós chamamos a experiência do colaborador. E quanto mais é percebida essa experiência do colaborador, quanto mais ele valoriza essa experiência, melhor são os resultados da empresa. E a gente tem que aprendemos ao longo desses tantos anos que a experiência do colaborador ela vem antes do brand da empresa. O brand da empresa o brand da empresa começa dentro da empresa. Então, se a gente olhar esse círculo mais escuro, mais que está em cor preta, essa experiência do colaborador, essa jornada do colaborador, ela deve começar antes mesmo do colaborador fazer o seu onboarding. Quando ele é atraído, ele é recrutado, ele é integrado, e aí ele começa a se desenvolver. E aí, práticas são criadas ou adaptadas para desenvolver, reter e a transição. A transição é muito importante. É muito importante dentro dessa jornada a transição do colaborador para o mercado. Quando ele decide, ou a empresa decide que ele não seja mais um colaborador da empresa, ele tem que ser um embaixador da empresa, da marca da empresa. E as boas práticas, elas estão relacionadas diretamente com essa jornada, que se detalha da jornada externa, em que contratar, partilhar, celebrar, cuidar, agradecer, ouvir, falar, inspirar e acolher, são um conjunto de macropráticas que, efetivamente, no seu conjunto, contemplam o que nós chamamos da experiência do colaborador e vai levar ao marketing da empresa. Os colaboradores das empresas, quando eles têm essa percepção, reconhecem, criticam aquilo que eles percebem que não seja o mais adequado e valorizam aquilo que que julgam seja o mais adequado, eles se tornam embaixadores da marca. E aqui são pequenos exemplos de como as médias estão divulgando os embaixadores da marca, daquelas empresas que são certificadas e que são reconhecidas como os melhores lugares para se trabalhar. Então, a jornada de ser um melhor lugar para se trabalhar, obviamente, passa por toda essa percepção de como que as práticas são percebidas. Então, começam com um diagnóstico de clima, que é ouvir os colaboradores. Em segundo lugar, se avaliam o seu posicionamento relativo, tanto em termos de prática como dos indicadores de confiança, e aí sim, as empresas recebem o prêmio, que nada mais é do que um badge de certificação de ser um Great Place to Work, e aquelas que são as melhores das melhores certificadas, elas recebem um outro prêmio de um valor um bocadinho mais alto, que é o prêmio de ser um Best Workplace. As ferramentas utilizadas são basicamente duas ferramentas. Uma ferramenta para ouvir os colaboradores através de enquetes e pesquisas, e outra de avaliação de como que essas práticas estão sendo realmente percebidas e praticadas na empresa. E isso vai levar a esses selos, a esse reconhecimento,
que são os prêmios de Best Workplace. Em síntese, ser uma empresa que esteja inserida dentro do contexto de ser um excelente lugar para se trabalhar, historicamente medido desde meados dos anos 90, essas empresas têm um retorno do seu investimento, uma valorização de ações em bolsa pelo menos 3 vezes mais alto do que aquelas que ainda não são um Great Place to Work. Então, a grande questão é, por que investir no ambiente de trabalho? Essas são as mais-valias, mas eu diria que, em ambientes de confiança, os colaboradores dão o melhor de si para gerar resultados. Então, investir no capital humano gera resultados. Pequeno exemplo e aqui de Portugal, algumas empresas que já historicamente já utilizam essas práticas vencedoras, vamos chamar assim, e são reconhecidas, são certificadas e são reconhecidas como Best Workplace. É isso que eu queria partilhar com vocês, rapidamente, sobre, genericamente, como que a Great Place ela trata a questão das práticas, prêmios, certificações e reconhecimentos. São todas entidades interligadas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Maurício. Agradeço a intervenção, a excelente intervenção, aliás. Aprendi imenso. E dou a palavra à Cristina Pereira. Ora, então, muito boa tarde a todos, também aqueles que nos acompanham. Então, estava eu a dar nota que também a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem vindo então a trabalhar e a procurar, dentro daquilo que são as suas atribuições, contribuir para a promoção de locais de trabalho saudáveis enquanto estratégia para a promoção da saúde psicológica, bem-estar dos trabalhadores e a produtividade das organizações. E é nessa medida que hoje então falamos sobre aquilo que é a iniciativa Healthy Workplaces Award, então Prémio Locais de Trabalho Saudáveis. A Ordem dos Psicólogos tem vindo, de facto, a promover, de algum modo, o bem-estar nos locais de trabalho e a sua relevância, manifestando desde logo que este tem impactos diretos naquilo que é a economia e por isso entendemos que todas as entidades que acabam por fazer apostas nesta construção de locais de trabalho saudáveis merecem ser reconhecidos, promovidos e pelo todo o trabalho que desenvolvem no sentido de garantir a segurança, a saúde e a promoção então do bem-estar. Este é um prémio que surge, que tem então parceria com a ACT, com a Autoridade para as Condições de Trabalho e com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, e surge no ano de 2014. E este prémio então pretende reconhecer e distinguir as organizações portuguesas com práticas de gestão promotoras da segurança, bem-estar e saúde no local de trabalho, distinguindo, desculpa, aquelas que demonstram forte empenho e uma abordagem participativa na gestão dos riscos psicossociais e da saúde ocupacional. E nesta perspectiva, quando falamos de riscos psicossociais, estamos de facto a falar de tudo aquilo que possa interferir com o desempenho, desde a carga laboral, os horários, aquilo que possam ser o tipo de lideranças, portanto a cultura e o clima organizacional, são alguns dos exemplos. Esta edição, a última edição do prémio teve lugar efetivamente no ano passado, portanto teve lugar a 4ª edição. Dar-vos nota que esta edição contou com 85 organizações candidatas, o que de algum modo manifesta o crescente que temos vindo a registar, não só naquilo que têm sido as manifestações e o trabalho de muitas organizações, mas a crescente preocupação com a resposta às questões de saúde mental, às questões do bem-estar, em específico, que as organizações têm trazido e têm procurado cada vez mais respostas consolidadas e estruturadas dentro daquilo que é a organização interna da entidade. E isto é muito importante também, de acordo com aquilo que o Maurício partilhou, sempre tendo presente que a receita ou a estratégia da empresa A pode não ser adequada àquilo que seja a realidade da empresa B. Portanto, é sempre muito importante termos esta questão presente.
Como tínhamos partilhado antes mesmo de entrarmos na sessão, esta é uma apresentação muito breve e isto para vos deixar também aqui o recurso que a Ordem dos Psicólogos também tem disponível, que se chama, é um site, o Mais Produtividade, em que temos imensa informação e também algumas estratégias e pistas para a construção de locais de trabalho saudáveis, e isto porque entendemos que os locais de trabalho saudáveis só podem existir e podem ser reconhecidos efetivamente se desenvolverem toda uma política que vai de encontro com aquilo que são as necessidades dos trabalhadores nos mais diferentes níveis. E desde logo que procedam à avaliação dos riscos psicossociais. E os riscos psicossociais estão também, desde já, presentes e previstos naquilo que é o nosso regime jurídico de segurança e saúde no trabalho, e por isso também a Ordem dos Psicólogos disponibilizou um instrumento validado para a população portuguesa, no caso o COPSOC, na sua versão média, e que permite então aos psicólogos, através da sua área pessoal, aceder a este questionário e poder então aplicar nas suas organizações. Este recurso, este instrumento está também disponível na página de Mais Produtividade, e quero só clarificar que não é o próprio questionário, mas de facto a Ordem dos Psicólogos disponibiliza também uma bolsa de psicólogos que estão já com formação, capacitados e reconhecidos para intervir nas questões da saúde ocupacional. E nessa medida também é um recurso para as organizações que hoje estão a iniciar o seu trabalho no âmbito de construir um local de trabalho saudável, mas também para aqueles que querem consolidar e desenvolver todo o trabalho nesta área. Isto porque é avaliando e intervindo nos riscos psicossociais que os psicólogos podem, de facto, dar um contributo fundamental para as organizações, para que estas sejam mais resilientes, que possam promover a saúde psicológica de todos, assim como o bem-estar, e permitindo aqui aumentar a produtividade ou assegurar a produtividade laboral. E neste sentido, só recordar que quando falamos de bem-estar e quando trabalhamos questões como locais de trabalho saudáveis, aquilo que estamos a procurar, de facto, são criar respostas para minimizar e para termos estratégias de responder àquilo que possam ser os resultados dos riscos. E, portanto, desde o stress ocupacional, a assédio moral e sexual, a violência no trabalho, o síndrome de burnout, a adição ao próprio trabalho, a fadiga, a carga mental no trabalho, assim como o trabalho emocional. Portanto, aquilo que se pretende com o Prémio Locais de Trabalho Saudáveis é, de facto, reconhecer, valorizar todas as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e a distribuição do prémio e do selo é, de facto, feito nestas 3 dimensões, acaba por responder exatamente isto. Portanto, há uma checklist que foi desenhada e que é partilhada no momento da abertura do concurso, digamos assim, e que todas as entidades são convidadas então a preencher, e em função da avaliação final das evidências e da informação que estas entidades candidatas apresentam, é estabelecido um ranking, e é nesta perspectiva então que são depois atribuídos os prémios e os selos, também uma outra dimensão deste Prémio Locais de Trabalho Saudáveis, que permite às organizações identificarem-se então como sendo um local de trabalho saudável. Partilhar também, e isto a propósito daquilo que também foi a intervenção do Maurício, mas acaba por ter alguma sequência, aquilo que Maurício ia dizendo, todo o trabalho que é feito dentro da organização, desde o processo de recrutamento até à sua instalação no mercado, de facto é reconhecida pelos trabalhadores, e isso é importante. E é nesta perspectiva também que na sessão anterior foi apresentada também aquilo que é um contributo para esta dimensão das boas práticas, nomeadamente pela estruturação daquilo que é uma norma que vai então trabalhar estas questões do bem-estar e da felicidade organizacional, e que por isso também poderá ser uma marca também para que as organizações se possam distinguir e de alguma forma consolidar naquilo que já vai sendo a sua boa prática no âmbito do bem-estar nos locais de trabalho. Agradeço então a intervenção da Cristina, uma Obrigada. perspectiva diferente dos prémios e de outro tipo de prémios. E agora vou passar a palavra ao Wolf Kirsten, que nos vai falar do impacto dos prémios de boas práticas nas empresas. Wolf, it's now your turn to make the presentation, please. Obrigado. Boa tarde a todos.
Eu sou Wolf Kirsten, diretor Global Center for Healthy Workplaces. Eu sou alemão e eu moro nos Estados Unidos. E agora eu vou falar inglês. So hopefully you can hear me well and see my screen. I will talk about the Global Healthy Workplace Awards, which is hosted by the Global Center for Healthy Workplaces. As I just mentioned, I'm the co-director of that center. So we have been running this award for 11 years. And let me just give you a quick overview of some real characteristics of the award. So we're a truly global award, and you will see this in the next few slides. With everything we do, we're really global, many countries involved. We are directly aligned with the World Health Organization Healthy Workplace Model, which I will show you in the next slide. It comes out of some of my work with the WHO, and this was developed first in 2010, so about 13 years ago, and is still very relevant as it's process oriented. Just to give you an idea, we have 6 main areas. There's 36 questions. We do require documentation and evidence. So it's not just a check the box exercise. We do have a certification piece part of it. If the companies meet a certain threshold, they receive the certification. But I should say that the awards themselves is competitive. So we have a winner, we have a runner-up in several categories. And I will mention some more about that as well. Basically, all sizes of companies, all sectors, industries, public, private, white collar, blue collar can apply. So that always makes it very interesting to get companies applying from all kinds of different backgrounds. So we're around about 350, 360 applications from 60 plus countries, and now we have 10 years of good practice data, which is really very, very useful and powerful. So some of you may be hopefully familiar with this model from the World Health Organization, coming out of a consultation process with many different experts around the world. And just quickly, I won't go into too much detail. I know I don't have that much time, but so you have a sense of what this awards program is about. As you can see, it's fairly comprehensive. You have 4 main areas around the outside. So physical work environment, psychosocial work environment, on the other side, your personal health resources, and then also the role of the enterprise within the community with regard to health. And so it's all the way from occupational health and safety, right, which is part of the physical work environment, to some more work organization issues, the work culture, all the things that are so important right now with regard to mental health. That's in the part of the psychosocial work environment. We would take a close look at that. And then you can see at the center, you probably have identified the continual improvement process, assessing, assembling, assessing, and then doing, and then evaluating, very, very important to really show that process and improving over the years and looking for outcomes. And then at the very center, ethics and values. I think we can all agree on that. So it's a good thing to be a healthy workplace and have healthy employees. But we also have leadership, the importance of leadership engagement and worker involvement. Both need to be emphasized and be maintained. Otherwise, the program will not be successful. This is kind of, won't go into detail here because this is kind of emphasizing what I just said, that the various parts are very, very important. So back to the awards programs and the applications, our judges, and I'll show you in a minute who the judges are, our judges take a close look at these factors. They do look for indicators and outcomes, but they may be different. As you can imagine, they may be different for a company in let's say Nigeria, or a company in Brazil, right? So they may have a different outline or different targets, different goal. So I just wanted to mention that it is important for the companies who apply or the organizations to show a process, to show that they have goals,
they have a planning process, and they actually make progress towards those goals over the years. I think that's really important to show. And some may be earlier on in their journey, others may be already further along. So there will be differences. So for our judges, it's a real challenge. It's a real challenge, because as you can imagine, you get very different, types of applications and companies. But the process is and the criteria are pretty clear. So I just wanted to show you because, again, it shows you our global diversity here from 5 different continents, all very accomplished individuals. And we typically rotate our judges every few years to kind of keep it fresh. And this year's awards are opening actually next week, and then we have always an event, a summit in the fall, or this time a little bit earlier, late summer, early fall in the United Kingdom this year. So past award winners, as you can see here, some companies you will recognize right away from the brand name. Others you may have never heard of. So that's always interesting. So some, like I said, some are small employers and some are large employers, and then we have multinational employers. It's really 3 main categories. I'm sure you'll recognize ADP here from Portugal. They have a very good program. They actually won the award for multinational enterprise last year. So let me say a few words about the value. First of all, of course, it's all about recognition and visibility. So we really see this program as a so-called World Cup of awards. I don't think we're quite there yet. I think the analogy from football, from soccer, that you have companies qualifying, and then you have the big tournament every 4 years. So I'm saying this because we work together with some national organizations, for example, in Brazil and India, to kind of bring their best programs, which they have a process in place nationally, and to kind of bring them to the global awards. And that works fairly well in some companies, like I just mentioned. Australia is another one. In other countries, it may not work as well because they don't have a national program in place. Or maybe their criteria are totally different, because obviously the criteria that the Healthy Workplace Awards have to be kind of aligned with the national program. So, but it really works well, as I said, in some countries, and we get some excellent submissions from different countries. We are very big on profiling. It's very important, I think, for the company, but for our mission of our organization, to share the good practice. It's really about the sharing, right, across the globe, through many different channels, through social medias, through webinars, through conferences, through publications, as you can see here in the image. So we actually profile our award winners all year long, and the finalists actually too, but the main focus is on the award winners. So they benefit from that. I think employer of choice, of course, recruitment and retention is a major attraction, especially nowadays. I think that's a global trend as well, that we see employees or younger employees coming into the job market, really looking for good working environments, right? That employer cares about them. It's not all about work hard, earn good money, and burn out. So it's really important for the recruitment part and retention, I think both, to have those health and well-being elements in place. Employees are looking for that. It's really a benchmarking process to the global standard. I think now with 10 years of data and some of the best companies in the world, I think we can benchmark very well. The criteria are very transparent. We're very clear about it, so companies know from the outset what is expected. There is a program analysis aspect, so they actually get feedback. If they go through the certification process, it's very comprehensive. The awards program is not quite as comprehensive, but because the awards program entries are for free, there's no cost to that. And the certification has a cost. I just want to make that differentiation.
And then, of course, internal recognition is important because, as you can imagine, if you're, let's say, the head of health and well-being, or you could even be the head of HR in your company, if you succeed, it's a great award for, not just for the company, but also for the individual. You know, they put everything together. They're the head of the program, so that's not to be underestimated. I think ESG, as you will know and agree, is coming up more and more important, and health and well-being is a main factor now, or at least it's growing in significance. So companies and, well, I should say stakeholders and investors are looking for that too. And finally, in terms of, we have a Global Alliance for Workplaces, which is prestigious. Companies get invited, the winners get invited to join that. So that's another kind of added bonus. And let me say, I think this is my last slide. Let me say a few things about the challenges, because with every program, there are challenges. So it's a continual challenge or continual process, I would say, of how much are you going to demand from the company? So how easy or how difficult is it? Some awards programs, you will agree, which exist, are very easy. You know, check the box, 1, 2, 3, 4, 5, send it in. You know, you are done in half an hour. Others are very, very difficult. They have an on-site audit. They may take weeks to process. You know, they may be very prestigious, but they are very a big effort has to be made from the employer. So where should the program be? Somewhere in the middle, maybe. That's where we are. I think we do require accountability, and as I said, documentation. But we don't go too far that the companies say, this is too much for us. And that's kind of the balance also between making it a huge program, hundreds and hundreds of companies being recognized, and how many of those are actually good practices. You know, that's the thing. So you have to have a balance. If the bar is too high, you may only have 5 companies or something in 5 years, and then, well, what's the impact of the program? We're talking about impact, right? It may not be very good, very high impact. So it has a balance again. I think we always talk about the company sizes. How many categories do you have? We definitely don't want to be a program which has 15, 20 categories and you say, oh, winner for this, winner for this. So we only have 3. Like I said, small and medium size, which goes up to 500, which I know is fairly high for SMEs. And then large companies, and then multinational companies, which have programs in many different countries. It is a competition. So some companies, you know, may see it, oh, we lost the award, we didn't win it, but we see them all as winners. So that's another aspect of it. It works fairly well, the format, but it's, you know, for some companies, maybe not. There is some time and effort involved. We always get the question, well, how long does it take? How much information do we have to gather? And that's always hard to answer, because some companies are very well organized. You know, they have all their materials together, their documentation, and others, you know, have to start asking around different departments, and it takes a long time. So, but there is some time and effort involved. And then I said earlier about the internal recognition. Of course, you could theoretically lose face if you did not win the award. So that's also a little bit risk, but I think we explain it very well, and we do profile. So that's a bonus too. So I think I'm at the end. I'd like to thank APA for the invitation. Thank you, Danielle, and I'll get out of here and look forward to some questions later. Thank you. Thank you, Kirsten, for the excellent presentation. Agora em português, agradeço a intervenção e a apresentação do Wolf e dou a palavra ao Nuno Simões, da Aegis. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, no pessoa do seu presidente, Dr. Xavier Barreto, e dar os parabéns à APA, de facto, por dedicar esta sua 12ª Conferência de Valor ao tema do capital humano na saúde. Cumprimentar os meus restantes colegas de painel e todos os presentes a nível online. Eu irei então apresentar o Prémio Wellbeing Awards, um evento promovido pela Associação Portuguesa, a Associação de Gestão e Inovação em Saúde, a AGES.
Falando só um pouco da AGIS, a AGIS é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que visa contribuir para a qualidade de vida, da saúde e bem-estar das populações e dos cidadãos, tendo como mote a criação de conhecimento e de boas práticas e na implementação de políticas centradas no cidadão, estimulando também aquilo que é o reconhecimento das boas práticas e da excelência. A AGIS, a Associação para a Gestão e Inovação em Saúde, é uma instituição recente, que foi instituída a 30 de abril de 2021. Surgiu então, deste mote dos objetivos e também do propósito da criação da AGIS, o desenvolvimento do Wellbeing Award. Consideramos, de facto, que a promoção da saúde e do bem-estar não se encerra, de facto, nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, mas deve ter um enfoque crescente cada vez mais a nível societal, sobretudo nas organizações onde, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, vivemos grande parte do nosso percurso de vida e saúde ao longo da nossa vida profissional e que para muitos de nós terá uma duração superior a 45 anos. A AGIS, em conjunto com outros parceiros, nomeadamente a WorkWell, a ONU, a Multicare, a Universidade Europeia, a Grace, a Health News, Fórum de Saúde do Século XXI, entre outros, veio então aqui a desenvolver a primeira edição do Wellbeing Awards, que decorreram o ano passado, no primeiro semestre de 2022. Os Wellbeing Awards tiveram vários objetivos, entre eles fazer da saúde e do bem-estar uma prioridade a nível das organizações, incentivando a realização de boas práticas, incorporar a saúde e o bem-estar nos processos, procedimentos e na avaliação da gestão das organizações, criar e promover um movimento para a promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho, mobilizando a sociedade civil e as organizações, e dar visibilidade, de facto, às organizações que identificaram uma oportunidade no apoio e promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho e que atuaram, de facto, positivamente nesse intuito. O prémio acaba por ter dois grandes prémios, o Healthiest Company para organizações com colaboradores mais saudáveis, e aqui através da avaliação, de facto, através de instrumentos de saúde dos colaboradores, e o Best Wellbeing Program, o melhor programa de qualidade de vida e bem-estar corporativo. O Best Wellbeing Program tem também uma avaliação, além da avaliação em si, através do formulário que foi criado, também teve a avaliação do júri e uma percentagem da avaliação final vem, de facto, da avaliação do júri através daquilo que foram os entregáveis e também as entrevistas que foram realizadas. Além destes dois grandes prémios, por assim dizer, nós atribuímos mais 4 prémios, um ligado muito àquilo que é a estratégia de saúde e bem-estar físico, um para a área da saúde mental e emocional, um tem a ver com compromisso e comunicação e outro com a liderança e a cultura de bem-estar. Tivemos um painel variado a nível do júri, representantes de várias instituições reconhecidas a nível nacional e que vieram, de facto, dar aqui outro corpo, de facto, ao prémio e também as edições que vão ocorrer, uma delas ainda este ano. Ao nível do prémio, nós tivemos mais 100 candidaturas. Para uma primeira edição, consideramos que foi, de facto, um indicador muito positivo, sobretudo porque temos, de facto, organizações de vários setores de atividade, ressalvando aqui, dado que estamos num evento da APA, de facto, temos 2 unidades hospitalares de saúde, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e a Unidade Local de Matosinhos, de facto, envolvidos no prémio em si. Nós dividimos, de facto, aqui por tamanho de organizações e acabamos, de facto, aqui por atribuir 10 prémios, ou seja, um por cada dimensão da organização, a nível do Best Wellbeing Program, mas também no Healthiest Company, e depois nos outros 4 subprémios, por assim dizer. Falando daquilo que é o tema da mesa, o impacto dos prémios de boas práticas. O impacto hoje decorre muito naquilo que é a nossa avaliação, também daquilo que tem sido cada vez a implementação maior daquilo que são os ODS, sobretudo a saúde de qualidade, o ODS 3, em que de facto visa garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar de todos em todas as idades. E isto quer dizer que tem que decorrer durante aquilo que é o período não só associado à doença, mas ao longo de todo o ciclo de vida. E de facto devemos... E o ODS vai referir isso mesmo, que devemos aumentar, de facto, o financiamento da saúde associado ao recrutamento, formação e retenção de pessoal de saúde nos países em desenvolvimento. E esta área de promoção da saúde e bem-estar nas organizações é uma área central que, de facto, deve ter aqui um grande reforço. A dizer também, em relação a esta ODS, de facto, que vem referir, de facto, a necessidade de termos um alerta precoce da redução de risco e gestão de riscos nacionais e globais de saúde. Não podemos colocar, de facto, aqui as questões que todos nós sofremos durante o Covid em relação à saúde mental e à saúde física dos trabalhadores,
aqui em relação às questões de burnout, de fadiga por compaixão, que é de facto um conceito que nós não discutimos tanto a nível da área da saúde, infelizmente, mas também das lesões musculoesqueléticas, entre outros. Como diria Rui Nabeiro, temos todos de pensar uns nos outros, ou seja, todos nós queremos chegar à nossa reforma com saúde. De referir ainda, e de facto este tema é interessante, porque o Grupo Nabeiro hoje foi considerado a empresa mais responsável em Portugal em termos de ambiente social e governação, ou seja, ao nível aqui da estratégia ESG. De facto, têm sido vários documentos que têm sido produzidos, seja na Organização Mundial de Saúde, seja pela OIT, o OSHA ou outras entidades, mas de facto ainda temos um grande caminho para fazer em relação àquilo que é a promoção da saúde e bem-estar a nível daquilo que são as organizações. Falando do impacto, o impacto ele existe nas pessoas. Está estudado de facto que as empresas mais saudáveis ou que promovem de facto a saúde e bem-estar têm maior eficácia, os colaboradores têm maior eficácia, maior compromisso, maior confiança, maior resiliência, maior pensamento positivo. As organizações conseguem de facto estar aqui alinhadas numa perspectiva da ODS, mas também da estratégia ESG. Também a nível daquilo que é o compromisso organizacional, daquilo que é o retorno do investimento, o retorno sobre os ativos, sobre aquilo que são a excelência dos resultados, o compromisso e a redução, de facto, do turnover e da saída e entrada de colaboradores a nível das organizações, ou seja, da sua lealdade, mas também da sua responsabilidade social. As organizações e aquilo que percebemos através do prémio e quando vamos discutindo aqui, de facto, tanto com os recursos humanos, como a área de saúde ocupacional, como de facto com as administrações, é que de facto existe uma grande dificuldade hoje em dia, porque cada vez mais vamos ter de aproximar aquilo que são os benefícios associados à promoção da saúde e bem-estar dos colaboradores, mais àquilo que o colaborador quer. Ou seja, vamos ter de passar de facto aqui um desafio por uma medicina quase personalizada àquilo que são os benefícios. Ainda ontem falava de facto com o CEO de uma empresa que há colaboradores que não querem ter um carro. Há pessoas que não querem ter um carro, preferem ter um montante em Uber, por exemplo, ou seja, preferem não ter um carro da empresa. Ou seja, de facto aqui as necessidades e aquilo que são as estratégias das empresas vão se ter de adaptar muito aproximadamente àquilo que é a medicina personalizada. E isso será um grande desafio para o setor privado, mas sobretudo para o setor público, sobretudo na área da saúde. De referir, de facto, aquilo que o Wolf já referiu, dos premiados ou dos finalistas, 2 deles foram premiados internacionalmente, é a EDP, como o Wolf já referiu, mas também a OLS Matosinhos, no Congresso Internacional do EHF, que foi premiado com uma menção honrosa este ano. Ou seja, tudo isto é de facto muito importante, de facto, para lançarmos aqui um movimento e uma onda, de facto, comecemos a olhar mais para a promoção da saúde e bem-estar durante a nossa vida profissional, não só nas instituições de saúde, mas em todos os locais do mundo de trabalho. Obrigado. Passava agora a palavra então ao Daniel. Obrigado, Nuno. Vou fazer uma pergunta mais geral. Se verificam que existe atualmente, e também depois do Covid e desta fase em que estivemos confinados e nos habituámos a outros modelos de trabalho, nomeadamente o trabalho remoto, se as pessoas estão mais exigentes e se as empresas também estão a corresponder a essa exigência, ou seja, se as empresas também estão a promover estes ambientes e se procuram depois, através destes prémios, serem distinguidas e, portanto, verem reconhecido esse seu esforço também nessa sua promoção de um bom ambiente de trabalho. Não sei quem quererá responder, talvez o Nuno. Ou o Maurício? Sim. Existem setores empresariais ou setores de negócio que, de facto, esse processo é mais fácil. Nós estamos aqui a falar, de facto, na conferência da APA, estamos a falar em instituições de saúde. De facto, é mais difícil a questão do teletrabalho em uma parte das profissões, não é? Temos alguns desafios a esse nível. Outras áreas de negócio, como a área da tecnologia, essa questão do teletrabalho é mais fácil. Na área, por exemplo, das seguradoras, existem muitas pessoas que se mantiveram de facto em teletrabalho, têm dias fixos, 2, 3 dias fixos por semana em que têm de facto de deslocar
ao local de trabalho, mas a maior parte em outros setores, sim, isso é mais fácil. Na saúde temos essa dificuldade, Daniel. Sim, a saúde é muito prático em relação a tratar o doente, não é? A relação muito próxima com o doente e o contacto muito próximo com o doente. Agora há sempre a outra parte mais administrativa que pode ser feita à distância. E eu, como profissional de saúde, neste caso ex-auditor interno e agora como diretor de um serviço de gestão de doentes, sei que mesmo para os diretores de serviço é difícil fazermos este trabalho à distância, mas de qualquer forma, durante o Covid, todos nós nos adaptámos, passámos a fazer auditorias em casa, passámos a fazer a contabilidade em casa, aceder através de VPNs, portanto, esse trabalho conseguiu-se fazer. O mais difícil, penso eu, é mudar talvez a mentalidade dos nossos gestores. Não A acho? cultura, Daniel, claro que sim. A cultura organizacional dos nossos gestores. Daniel, permita-me fazer alguns Permite sim, insights Maurício. em função do que eu ouvi do Nuno e agora de si. Obviamente, não sou eu um especialista nem em saúde e muito menos em comportamento. Basicamente, eu julgo só simplesmente um observador. Eu sou um observador e, obviamente, tenho por cenário, por pano de fundo, uma metodologia, ferramentas, etc., que há muitos anos vem fazendo essas medições. Então, eu só resumiria da seguinte forma: esses últimos quase 3 anos de incertezas e turbulências foram uma oportunidade extraordinária de aprendizado. Aprendizado das pessoas, aprendizado das empresas, eu diria que, de uma certa forma, aprendizado dos países. E o principal, eu diria que um dos principais outcomes que veio desse aprendizado foi o ganho de eficiência. A eficiência, de uma forma geral, medida das mais variadas formas, em todos os segmentos, eu diria exponencialmente, ela cresceu, ela aumentou. Eu vejo por mim mesmo que hoje eu consigo, num único dia, executar atividades que eu levaria pelo menos 10 dias ou 12 dias para executar. Por outro lado, o grande desafio é que esse ganho de eficiência ainda não se transformou num incremento significativo da eficácia, da produtividade. E isso, obviamente, em função da inércia da transformação do mindset das pessoas, das empresas, dos líderes e tudo mais. Por outro lado, alguns desafios existem hoje que não existiam no passado e que precisam ser tratados, assim como se trata a identificação e a abertura para um burnout, para uma saúde mental e tudo mais, que são temas recorrentes e são temas cada vez mais frequentes nas organizações e difíceis de serem identificados, porque as pessoas naturalmente têm restrições em serem cada vez mais transparentes. A questão fundamental é de como tratar a diversidade. O que eu quero dizer com isso? O teletrabalho é ótimo, como já foi falado pelo Nuno, pelo Daniel, as empresas de tecnologia, essas empresas já estão, o teletrabalho não é nada de novidade para essas empresas. Mas uma empresa de manufatura, uma empresa industrial que tem um terreno, como que ela consegue diferenciar e justificar que o escritório pode trabalhar em teletrabalho durante X dias por semana, mas o terreno não pode trabalhar em teletrabalho. Então, esse é um pequeno exemplo de um desafio de gestão empresarial
que ainda, eu diria que não está resolvido e está muito pouco encaminhado. E relacionado com esse desafio é o que a gente chama de produtividade. Produtividade. Eu percebo que eu que venho do Brasil, já estou há 6 anos aqui em Portugal e tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar em vários lugares no mundo, eu vejo que nós aqui em Portugal temos uma dificuldade muito grande em tratar o tema produtividade. Temos uma dificuldade, e eu já ouvi algumas expressões do tipo conversar e discutir produtividade anticonstitucional. Nós vamos precisar levar para o Tribunal Constitucional para ver se produtividade a gente pode falar. Ora, produtividade eu diria que é um approach técnico, nada mais do que um approach técnico. Não tem nada de existencial e nada tão difícil quanto a identificação de um burnout ou de uma saúde mental danificada. Então, eu vejo que nós estamos vivendo, não sabemos ainda como é que vão ser os próximos dias, semanas, meses e anos. Ou seja, a pior crise é sempre aquela que ainda virá, não aquela que já foi. Aquela que já foi, já passou, já aprendemos, já sofremos, fomos bem ou mal sucedidos. Nós precisamos estar muito bem preparados para as próximas. E para isso a gente precisa ter efetivamente todo esse conjunto do que nós ouvimos da Cristina, do Wolf, do Nuno e do Daniel. A gente precisa ter em mente que isso tem que estar na nossa agenda. Tem que estar na nossa agenda com prioridade. Porque se a gente não tratar esses temas com prioridade, nós vamos continuar patinando. Quando eu falo nós, somos pessoas, profissionais, executivos, e temos uma responsabilidade social enorme, uma responsabilidade educacional enorme. E nós vamos ser frustrados na nossa atuação se a gente não conseguir reverter esse processo ou tratar tudo isso de uma forma ordenada, planeada, e tendo em mente que transformação, que até bem pouco tempo atrás era um projeto de transformação, era uma meta de transformação, hoje em dia a transformação é o nosso dia a dia. A transformação está ocorrendo a toda hora, todos os dias, está se transformando. E a gente precisa ter essa consciência. Eu acho que eventos como esse patrocinado por vocês, eu acho que são oportunidades excepcionais de reflexão e de troca de insights, visões e experiências. Concordo plenamente, e o Maurício acabou por tocar aqui numa pergunta que eu tinha aqui para lhe colocar, que é precisamente de encontro à questão da produtividade. Ou seja, se com a implementação destes prémios e nas empresas que já foram premiadas, se para além da satisfação dos colaboradores e, portanto, toda esta implementação das boas práticas, se nós depois tínhamos, por outro lado, a tal produtividade que vem com a satisfação. Porque se nós trabalhamos de uma forma mais satisfeita, com um local de trabalho condigno, com boas condições e motivados, teoricamente teremos todas as condições para sermos mais produtivos. Mas, pelos vistos, ainda não chegámos a esse patamar. Com certeza ainda não, e eu diria que a produtividade tem um ingrediente fundamental, que eu chamo de um ingrediente fulcral, que é a confiança. A confiança, ela está relacionada com a autonomia, está relacionada com a mobilidade, com a flexibilidade. Então, como no passado era importante o tempo dedicado a uma determinada atividade, hoje em dia isso é absolutamente irrelevante, porque hoje não se controla mais o tempo, não se deve controlar o tempo em que as pessoas estão efetivamente trabalhando.
mas sim deve-se controlar e se controlar de uma forma racional os resultados que são conseguidos, conquistados, as entregas. É isso que realmente interessa. E isso, eu diria que ainda estamos muito, muito longe, muito aquém de podermos dizer que, olha, hoje a gente consegue, através do engajamento, do commitment, do maior empenho das pessoas, a gente consegue uma produtividade mais alta. Realmente é impressionante, mas é uma área que deve ser trabalhada, ou seja, devemos continuar a trabalhar isto para que possamos efetivamente produzir mais e tirar maior resultado. Mas ainda está muito enraizada em nós a questão do controle do horário, de entrada às 9 e da saída às 5, e o que é que se fez nesse período. Às vezes até se pode não fazer nada, mas o que importa é Exato, controlar o exato. período da entrada e da saída. E a administração pública, que eu conheço melhor, ainda tem muito enraizado essa burocracia e essa metodologia do controle do trabalho. Já agora aproveito para perguntar ao Nuno, como é Eu ia que só fazer sim, só sim, peço se quiser desculpa, Daniel, acrescentar alguma coisa, não faz mal. mas também só para fazer aqui um contraponto, talvez, porque Esteja à vontade. pese embora a função pública, se quisermos chamar assim, de facto tenha muito presente esta questão do horário, nós já vamos tendo casos também em que se aplica a flexibilidade do horário e até mesmo algumas alterações em função daquilo que vai sendo as necessidades do trabalhador. E recuando um pouco ao início da nossa conversa, em se seriam as organizações que estavam a ficar um pouco mais exigentes ou se eram os trabalhadores, de algum modo, nós não nos podemos esquecer que o confronto com o mundo novo foi exatamente ao mesmo tempo para trabalhadores e para quem está nas lideranças. E não esquecemos de facto que quem está em cargos de gestão e de liderança tem de facto um papel relevante naquilo que é o desenvolvimento de competências que possam ser mais facilitadoras da própria mudança, assim como também daquilo que possa ser a comunicação e a flexibilidade que se possa desenvolver dentro da organização. Recordando as nossas apresentações, de facto, aquilo que pode ser a estratégia para o desenvolvimento do bem-estar na entidade A, de facto, pode não ser concordante com aquilo que pode ser a realidade na entidade C. E é verdade que quem tem uma linha fabril ou a prestação de cuidados de saúde dificilmente pode estar numa situação de teletrabalho. Mas também hoje já vemos consultas que acontecem à distância, já vemos acompanhamento psicológico que também acontece à distância. E, portanto, também a própria inovação tecnológica ou digital, como lhe queiram chamar, de facto também vai trazendo novas alterações àquilo que vão sendo as atividades que nós hoje temos como certas e garantidas que só se fazem de uma determinada forma. Não podemos, de facto, julgar, penso que não poderemos fazer esse julgamento de algo que não conhecemos. Estamos ainda a melhorar e a adaptar àquilo que foi uma realidade recente. Se a produtividade por si só pode ser, de facto, um tema sensível, porque é daí que as organizações têm a sua subsistência e se mantêm no mercado, e por isso é também importante, mas não pode deixar de ser importante às organizações garantirem que têm trabalhadores em condições de poderem cumprir com aqueles que são os seus desígnios. E estar no trabalho e não ter produção é um sinal de que alguma coisa já não está a correr muito bem dentro daquilo que é a política interna da organização. Portanto, quando falava na necessidade de atender aos riscos psicossociais, que para além de estarem de facto presentes na legislação da segurança e saúde no trabalho, não era apenas e só para indicar algo que possa ser uma atividade complementar. É de facto algo que já está previsto na legislação e que as organizações têm que começar a olhar como uma parte integrante da avaliação da segurança e saúde. Como é que o podem fazer? É neste propósito que também a Ordem dos Psicólogos tem trabalhado, no sentido de desenvolver ferramentas, desenvolver informação e a literacia em saúde deve ser de facto uma aposta, não só dentro das organizações, mas ao nível geral, porque só desta forma é que nós conseguimos também perceber o que está a acontecer connosco ou com o nosso colega de trabalho, vamos estando se calhar mais alertas, mais despertos,
e vejamos também aquilo que tem vindo a acontecer. Quer dizer, nós temos pessoas em cargos de gestão dos mais diversos níveis e com grande responsabilidade a virem trazer alguma normalização, alguma naturalização, a assumir que em algum momento precisou de ajuda. E isso pode estar a acontecer dentro de uma organização. E se até então isto poderia ser uma fragilidade, hoje pode ser, hoje é olhado de facto como um pedido de ajuda, como alguém que de facto assume que está a precisar de que alguém lhe dê a mão. E isto as organizações começam a estar mais sensíveis a isso. Eu penso que as próprias organizações passam a estar mais exigentes com aquilo que também é a oferta que podem dar aos seus colaboradores. Porque de outro modo, nós não vamos ter colaboradores. Se as empresas não forem apelativas, de facto, não vão ter colaboradores. Se podem escolher entre um carro ou o valor do Uber, podem escolher eventualmente entre ter, por exemplo, um acompanhamento na área da saúde psicológica dentro da organização ou eventualmente fora. Tudo vai depender daquilo que é a natureza, os recursos e a capacidade que a organização tem de se consolidar, de se robustecer naquilo que também é forma de retribuir ao trabalhador aquele que tem vindo a ser o empenho e o comprometimento com a tarefa e com aquilo que têm sido os resultados. Eu peço desculpa, mas precisávamos de fazer, se calhar, aqui Obrigado por este enquadramento, Cristina, porque é sempre importante. E já temos aqui umas questões do público, vou passar a colocar. Há aqui um colega, o Roberto Lemos, que questiona se a seleção e retenção de pessoas para o SNS está preocupada com as boas práticas. E depois pergunta ainda se os centros de responsabilidade integrados serão um exemplo. Qual é a vossa percepção sobre isto? Ou seja, eu penso que a questão que quer dizer é, hoje em dia está-se muito preocupado com a retenção de talento no Serviço Nacional de Saúde, porque ouvimos todos os dias dizer que saem médicos dos serviços, saem profissionais dos serviços. Ainda hoje temos uma notícia que 54% dos trabalhadores, houve um aumento de 54% dos trabalhadores com baixa por doença, face aos anos anteriores. Portanto, se estas iniciativas, se estes prémios também serão uma boa prática para fixar talento dentro dos hospitais e na área da saúde, neste caso do Serviço Nacional de Saúde. Não sei se algum de vós quer comentar. Não serão os prémios em si que irão ter esse resultado, mas aquilo que são as boas práticas das organizações a esse nível. Nós não podemos esquecer que em maio do ano passado, a Ministra da Saúde, Marta Temido, colocou um despacho cá fora em relação a estas áreas, para a área dos recursos humanos. A questão é o que é que foi feito desde há um ano para cá, desde maio do ano passado para cá. E aí é que temos o nosso grande desafio. Sabemos, já discutimos, temos aqui desafios grandes em relação à área da saúde, por ser em alguns setores quase como uma fábrica, ou seja, que as pessoas têm que estar presencialmente. Temos que perceber também outras coisas. As pequenas, médias e as grandes empresas têm capacidade de ter recursos diferentes. Não é expectável que uma empresa familiar tenha um chief officer, seja de well-being, seja de happiness. Ou seja, temos de facto, mas aquilo que de facto recaiu do prémio é que as médias empresas são as que têm de facto maior dificuldade. E as médias e os hospitais muitas vezes estão enquadrados em médias grandes empresas, têm de facto várias dificuldades. A Cristina já falou aqui em várias questões, o Maurício também, mas é preciso de facto haver um compromisso, não só das lideranças, mas de todos os colaboradores daquela entidade. Nós, quando estamos a falar de uma entidade, temos de falar do CNS, e a Cristina há pouco falou da questão dos psicólogos. Nós podemos não querer, enquanto colaboradores da entidade A, se a seguir pela saúde ocupacional / psicólogo que está ligado à saúde ocupacional daquela entidade, mas poderíamos ser de uma organização ou entidade vizinha, ou seja, isso seria possível nós começarmos a organizar a nível do CNS, falando do CNS em si, a esse nível, ou seja, nós temos um grande caminho para a frente. De facto, esta conferência é um mote para, os projetos também estão a ser incubados, por assim dizer, serão também um mote para, mas temos que perceber, de facto, temos de estar todos a remar no mesmo sentido. Isto é um desafio societal, ou seja, envolve aquilo que são as estruturas que possam ser organizadas pelos municípios, envolve, de facto, as organizações, envolve as lideranças,
envolve os colaboradores e todos os colaboradores. Nós, o que me custa a mim, de facto, é que nós ouvimos outras empresas de outros setores a conseguirem criar mecanismos de promoção da saúde e bem-estar, que têm que contratar, muitas vezes, recursos externos à organização. Nós temos os recursos dentro do CNS. Por isso, temos a capacidade de o fazer. É uma questão de o queremos fazer e de o implementar. É a minha opinião. Ok, obrigado. Permitam-me só a fazer. Desculpa, Daniel. Força que sim, Eu à ia vontade. só fazer referência, porque de facto o Nuno colocou uma imagem com muitos documentos na apresentação, mas penso que também um dos documentos relevantes que poderia estar, mas podemos falar dele também aqui, é de facto o guia técnico número 3 que a Direção-Geral de Saúde publicou efetivamente em 2021, no final do ano, e de facto aqui já é feita uma aposta naquilo que é a figura do psicólogo do trabalho e de facto eu não posso descurar a intervenção ampla nos diferentes contextos do psicólogo, e nomeadamente na questão da saúde ocupacional, seja ela em organizações da saúde ou de outra área. E é curioso como de facto aqui já se posiciona um técnico de uma área que não está na legislação ainda contemplada, mas de facto já há toda uma evolução neste sentido. De facto, a máquina do setor público pode ser um pouco mais difícil de conseguir implementar medidas, não é? Porque tem, de facto, diferentes níveis, como disse, de governação, Nuno. Mas eu penso que tanto o setor público, social ou privado estão despertos e sensíveis para aquilo que são, de facto, as novas exigências e os novos desafios que o mercado de trabalho tem mesmo a colocar. Não seria à toa que falamos sobre aquilo que são as novas, a agenda do trabalho digno e aquilo que tem vindo a ser discutido também nesta área. Portanto, há uma série de alterações ou propostas que estarão para refletir exatamente nesta perspectiva de poder propiciar um melhor ambiente de trabalho, uma melhor cultura, melhores condições a todos os níveis. E se de facto nós até podemos ser um país que está, se calhar, não tão bem na fotografia no que respeita à percentagem de situações de stress que são identificadas, àquilo que possa ser automedicação, por outro lado, também ganhamos outra oportunidade para olhar para esses números, no sentido de isto de facto precisamos de olhar e precisamos de responder. E, portanto, não sei até que ponto é que nós podemos colocar estas questões única e exclusivamente no sentido da ameaça, mas também, de facto, como uma oportunidade, porque as organizações de saúde têm todos, efetivamente, os recursos disponíveis. É uma questão também que pode acontecer de tomarmos agora com esta questão da autonomia também de muitas entidades, de começarem aqui a criar a questão, a reestruturar-se até ao nível das respostas no âmbito da saúde psicológica e criarem aqui, de facto, independentes áreas de intervenção. Eu penso que os pequenos passos começam a ser evidentes. Se corre à velocidade que todos desejaríamos, pode ser que não, mas não podemos também esconder também que todo o sistema está de facto atento e está a procurar a melhor resposta gradual a todas estas questões. E realmente a questão do psicólogo do trabalho acho que é uma ideia excelente e eu verifico isso na instituição onde estou e na instituição anterior onde estava, que cada vez mais as pessoas estão sobre um nível de pressão grande. Isto porquê? Porque, por um lado, tem havido dificuldades na contratação de recursos. Os recursos que existem estão cada vez mais sobrecarregados. E se esses recursos estão cada vez mais sobrecarregados e, por exemplo, fazem N horas extra a mais por mês, vai chegar a um ponto de ruptura e depois originam as tais baixas que eu há pouco falava, que aumentaram exponencialmente. Portanto, tudo isto influencia também a qualidade e a capacidade das instituições de promover a boa qualidade do trabalho e um ambiente de trabalho também saudável. Vou pegar aqui noutra questão e vou aproveitar para fazer ao Wolf. Wolf, what experiences come out of the words? Which one seems to be most important and eventually replicable for else?
Would So, you understand my question? which applications or which awards are the most important? Can you repeat? Just rephrase. Which ones? What experiences come out of the awards? Which ones seems to be most important and eventually replicable for else? Okay. Thank you for the question. Well, there's a lot of different experiences come out of the awards. First of all, we recognize the diversity of applications we get, because literally we can get applications out of Ghana, out of Kenya, out of Bangladesh, Brazil, Portugal, Germany. So that's the first thing. I would say overall, we've noticed over the years that the quality has been increasing. I think we get, on average, the applications are stronger. So, some applications you can see right away, there's maybe a lot of gaps and maybe in a few years they can reapply. But I think in recent years, maybe the last 5 years, so kind of halfway as we are in our 11th year, I think we've kind of noticed that the overall quality has increased. So that's definitely an observation. At the same time, while we have these different backgrounds and different countries, I would say that the similarities outweigh the differences. So as you briefly saw from the model, it's process oriented. So some companies may have different issues, different goals, different challenges, but the process is more or less the same. So they have to get their employees involved. They have to get leadership involved. They have to track the process and have indicators and work towards them. That's really a learning experience. And I think those companies do well, where it's part of the business system or the business process. So it's a KPI, there's a key performance indicator. And it's not a nice to have or an add-on or maybe even just a benefit which may disappear when the economy goes down. So that takes time, that takes time to develop. It's not always right away. And if you want to do it right now, it takes time over the years to put it into the system and develop those goals and have the different units involved. So you have to have your company, different business units involved. So it's not just, one small unit within a company. So those are some observations I think which are really important. And the exciting part is that it's not just like the large companies like EDP who do a great job, but we also have some really interesting smaller companies. We had a couple of years ago a marketing agency with 80 employees, but it was a global company, interestingly, which had offices in different cities, and they did a great job. They were a very small company, but it was employee owned, very strong, purpose driven, in terms of their mission. And health and well-being was directly in the business mission. It's not a separate goal or separate mission. It was in the overall business mission, which is very nice. And that's just one example. But it could be a totally different company. It could be a manufacturing company too. We have those. We had just one more example, and then I'll stop. We had an applicant from Lebanon, which was like a deliverer, a supplier, I should say, a supplier for many large multinationals companies in different countries in the industry. But small company, couple of hundred employees in a difficult environment as Lebanon unfortunately still is, and they did an excellent job. The leader, was so involved, like he was kind of the head of the program, and he communicated it to his employees under a servant leadership. That was kind of the title, and very charismatic and very supportive. And he wasn't just providing the budget or the money, but he was actually involved in the program. And that's actually an advantage of smaller companies, where larger companies, it's not as likely. It can, but not as likely. So if you have your top leadership directly involved, the face of the program, it's so much more likely to succeed. And you can succeed even with smaller companies and in companies like Lebanon, for example. So hopefully that's helpful for some examples. Thank you, Wolf, for the excellent input.
Uma última pergunta, já estamos quase em cima do tempo, mas ainda temos 8 minutos e dá para colocar aqui mais uma questão. O Leandro Luís questiona se premiar é essencial para fomentar a partilha. Os prémios dão origem a eventuais ensaios de boas práticas a partilhar com os candidatos e com os premiados? Qual é a vossa visão? Bom, entendemos que o facto de reconhecer, de valorizar aquilo que tenha sido o investimento de uma determinada organização na construção de locais de trabalho saudáveis, faz com que outras entidades queiram também vir a ser reconhecidas nesse segmento. O que é que isto vai fazer? De algum modo vão procurar perceber qual foi a estratégia adotada, perceber até que ponto é viável ajustar algumas dessas práticas e como é que podem depois superar. Esse é o espírito das organizações, é a competitividade. Portanto, também neste foro acaba por ser algo que se evidencia, pelo que nós estamos com um crescendo considerável desta última edição e depois de uma pandemia termos registado este volume de candidaturas foi para nós bastante positivo, mas foi sobretudo o entender que as organizações estão de facto atentas a esta dimensão e que começam a procurar diferenciar-se naquilo que possam ser as necessidades. Porque, de facto, como disse o Kristen, todas as organizações têm que responder àquilo que vai sendo a sua realidade. Portanto, quando reconhecemos uma entidade, independentemente do prémio, é natural ou é expectável também que outras entidades, que outras organizações aspirem, numa próxima edição, poder também posicionar-se para essa mesma conquista. Portanto, eu penso que esta questão da competitividade acaba por favorecer não só as organizações, mas também quem está a promover que elas estejam de facto no mercado, as pessoas que trabalham. Okay. Eu reforço um pouquinho essa posição da Cristina, que eu concordo em gênero, número e grau, e eu diria o seguinte, o prêmio, ele... aquelas empresas que a gente considera que sejam empresas muito bem-sucedidas na gestão de pessoas, elas não consideram os prêmios como um objetivo. Os prêmios são consequência de toda uma sequência de processos que desaguam no reconhecimento. Então, o reconhecimento e o exemplo em outras empresas bem-sucedidas levam ao prêmio, à chancela, ao badge, que no fundo, representam o branding da empresa. Tanto o branding interno como o branding externo. Então, eu diria que pela nossa experiência como Great Place to Work, eu diria que eu sou um greater já há muitos anos, desde o início do Great Place to Work, no Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais. Eu diria o seguinte, que perseguir o prêmio não deve ser um objetivo nem operacional, nem tático, nem estratégico. Mas almejar o prêmio tem que ser um desejo diário. E esse desejo diário, essa querência sistemática, crescente e eu diria que frequente, ela tem que ser acompanhada de toda uma visão estratégica de que as pessoas são efetivamente importantes na organização. São as pessoas que geram os resultados. São as pessoas que promovem as empresas. São as pessoas que conseguem quebrar as barreiras da competitividade, desde que elas estejam comprometidas, engajadas, felizes até felizes
e com o prêmio, nada mais é do que alguma coisa que precisa ser celebrada, um momento de celebração. Só que ele não é permanente. Conquistar um prêmio é uma tarefa, eu diria que é uma tarefa árdua. E manter o prêmio, a sustentabilidade do prêmio, é uma tarefa muito, muito, muito mais desafiadora. Muito bem. Obrigado, Maurício. Obrigado, Cristina. Obrigado, Nuno. Thank you, Wolf. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Obrigado a todos os que estão online a assistir a este webinar, de qual o impacto dos prémios de boas práticas, e espero que tenham saído esclarecidos. Boa tarde a todos e obrigado ao nosso painel de oradores, ao nosso excelente painel de oradores. Thank you, Wolf, for your Obrigada. presentation and participation. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Fiquem bem todos.